Segundo Reis, no capítulo 10, essa palavra. Lembrando aos irmãos que lá na vigília, na virada do ano, Deus nos deu uma palavra baseada em Lucas no capítulo 12, em que Jesus falava várias coisas, e o que Jesus falou ali se constitui para nós naquelas doutrinas principais. A nossa doutrina principal é: sem que Jesus seja Senhor, não há salvação. Só há salvação para crente consagrado, crente fervoroso, radical, totalmente do Senhor, totalmente servo. Jesus só é Senhor de quem é servo. Quem se manda, quem dirige a sua vida não é servo. Quem é crente pela metade não é servo. Quem quer seguir Jesus sem compromisso não é servo. Jesus não é Senhor de quem não é servo. Isso é fundamental, é a base. Portanto, nós temos todo o tempo até Jesus voltar para estarmos exortando os irmãos a consagrarem suas vidas. Não é pelo fato de Deus estar tolerando muitos irmãos acomodados que Ele está aprovando. Quando Deus tolera, significa que Ele está dando oportunidade de a pessoa se despertar e se consagrar. Se ela não se despertar, no meu entender, não vai ter salvação, apesar de ter ido muito e muitas vezes à igreja. Mas se ela não é uma pessoa totalmente obediente ao Senhor e radical, servo total, ele não vai ter a salvação. Isso é o princípio. E depois isso vai se refletir em várias outras áreas da nossa vida, na área financeira, em que nós vamos depender de milagres de Deus. Não vamos correr atrás por ganância de interesses humanos, de bens materiais, mas não vamos ficar angustiados com o pão de cada dia, porque se somos servos, Deus vai nos dar a cada dia o alimento, e basta para cada dia o suprimento, não precisa ficar ajuntando para muitos meses à frente, e Deus vai nos provar nisso também. Outra área é que nós estamos no mundo e Deus vai nos provar com a segurança. A gente deve ter medo não de homens que podem nos machucar, maltratar ou julgar ou até prender. Nós devemos ter medo de Deus, que além de matar ainda pode lançar a alma no inferno. Aí sim nós devemos temer o Senhor. São assuntos assim muito sérios. Se a pessoa se acomoda no mundo e se envergonha do Senhor, o Senhor vai se envergonhar dela quando vier na glória de seu Pai. Vai ser muito triste para crente acomodado, envergonhado e que não fala de Jesus. O Senhor deu uma ordem do ide, fazer discípulos. Isso tem que ser a prioridade na vida de cada cristão que quer ser salvo. É necessário obedecer a Jesus como Senhor. Se Ele deu essa ordem, é uma ordem que precisa ser cumprida, e nós devemos colocar como a coisa mais importante da nossa vida. Foram algumas lições que nós estivemos trazendo da parte de Jesus, da própria boca dele para a igreja, e nós vamos guardar isso, e uns estarem exortando os outros, quando vê que alguém não está se dedicando muito, não está tendo prazer na palavra, não está evangelizando, não está vivendo o evangelho, a pessoa está gostando das coisas do mundo. Todo cristão tem não só o direito, como obrigação de estar admoestando o seu irmão, e a Bíblia diz que mais frequentemente, tanto mais quanto vemos que se aproxima a volta de Jesus. Portanto, igreja é um corpo, e irmãos têm essa obrigação para com seus irmãos. Agora nós vamos estar meditando no aspecto que fala da soberania de Deus. Se nós temos Jesus como Senhor, nós sabemos que Deus é soberano no mundo, e nada acontece nesse mundo sem a permissão ou sem a direção de Deus. Ele é soberano e Ele faz coisas que nossa cabeça não consegue entender, nossos olhos não percebem,
Por isso a Bíblia nos ensina que vivemos uma batalha espiritual, uma verdadeira guerra espiritual, e há muitos lances que nossos olhos não percebem, coisas que não vemos, mas onde Deus está lutando. É uma luta, uma guerra contra as forças do mal. Nunca é uma convivência pacífica. O povo de Deus com o mundo nunca é para ser pacífico, é para ser uma guerra. E cada um precisa saber disso. E na guerra, ou a gente mata ou morre. Se não estiver disposto a atacar o inimigo, vai ser atacado por ele. Se não estiver atacando o inimigo contra as portas do inferno, as portas do inferno vão estar atacando a sua casa, e vai ser triste ver o inimigo atuando no relacionamento conjugal, nos filhos. Quantos filhos desviados indo para as drogas e numa vida torpe, porque o inimigo está envergonhando um crente que não está indo cumprir a ordem do Senhor. Se não ataca o inimigo lá, o inimigo vem atacar você cá. Então é uma situação terrível. A acomodação não é para ninguém querer se acomodar, e não adianta querer fugir, porque nós estamos numa guerra. Se você não guerreia o inimigo vai te guerrear. Então não há convivência, não há trégua nessa guerra. Quem se acomoda vai ver que o inimigo toma posse cada vez mais de territórios seus, e depois vai ser mais difícil retomar esses territórios. Isso é que nós precisamos entender. Agora, essas lições vão ficar claras para nós nessa leitura, uma verdadeira etapa de guerra contra o mal. Era no povo de Israel, reino do norte, que estava bastante afastado de Deus. Segundo Reis, capítulo 10. Os irmãos acharam para acompanhar comigo, amém? Achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, que já tinha morrido, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade e aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós outros esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor, o rei Acabe, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Ou seja, vocês ficaram com tudo que era do reino. O Acabe morreu, mas vocês ficaram com tudo. Então logo essa carta chegando até vocês, fecha o parênteses e continua, versículo 3: escolhei o melhor e mais capaz dos filhos de vosso senhor, ou seja, aquele que quer se candidatar a ser rei no lugar do pai, ponde-o sobre o trono de seu pai e pelejai pela casa de vosso senhor. Pelejai comigo, porque eu quero pelejar com quem quiser me enfrentar aí na casa do rei. Quem quiser seguir o caminho do rei Acabe, quem quiser me enfrentar, ponha a mão em tudo que é do reino, ponha sua mão nas armas, ajunte o que quiser ajuntar e vamos sair para combater. 4. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele, como pois poderemos nós fazê-lo? Então o responsável pelo palácio e o responsável pela cidade e os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: nós somos teus servos e tudo quanto nos ordenares faremos, a ninguém constituiremos rei, faze o que bem te parecer. Então lhes escreveu outra carta, dizendo: se estiverdes do meu lado e quiserdes obedecer-me, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso senhor, e amanhã, a estas horas, vinde a mim, a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade, que os criavam,
Chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 pessoas, e puseram as suas cabeças nos cestos e lhes mandaram a Jezreel. Veio o mensageiro e lhe disse: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ele disse: ponde-as em 2 montões, à entrada da porta, até pela manhã. Saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo, era uma multidão que se reunia na porta da cidade: vós estáis sem culpa, eis que eu conspirei contra o meu senhor, o rei Acabe, e o matei. Mas quem feriu todos estes, os filhos dele, foram vocês. 10. Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou. O Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias, o profeta, e cumpriu a palavra. 11. Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum sequer lhe deixou ficar de resto. Foi dura a atitude do Jeú. Ele matou todos os conhecidos, amigos e parentes do rei Acabe. Ele matou todo mundo que tinha alguma relação com ele. 12. Então se dispôs, Jeú partiu e foi para Samaria. E estando no caminho em Bet-Equede dos pastores, encontrou Jeú parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem sois vós? Eles responderam: parentes do rei Acasias de Judá. Voltamos de saudar os filhos do rei Acabe e os da rainha mãe. Então disse Jeú: apanhai-os vivos. Se eles eram parentes, apanhai-os vivos. Eles os apanharam vivos e os mataram também junto ao poço de Bet-Equede, 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou e lhe perguntou: tens tu sincero o coração para comigo, como o meu o é para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab lhe deu a mão e Jeú fê-lo subir consigo ao carro e lhe disse: vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram de Acabe, matou todos eles, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. Continuando, versículo 18. Ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse: Acabe serviu pouco a Baal, eu, Jeú, porém, vou servir muito a Baal. Pelo que, chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia para destruir os servidores de Baal e para que o Jonadab e Recabe visse isso. 20. Jonadab era servo de Deus. 20. Disse mais Jeú: consagrai uma assembleia solene a Baal. E a proclamaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel, e vieram todos os adoradores de Baal, de todos os lados, e nenhum homem deles ficou que não viesse.
Todos eles queriam ver um rei que iria entronizar o Baal, iria adorar o Baal, dar uma grande festa para aquele demônio chamado Baal. O rei Jeú disse que daria uma grande festa para Baal, e todos os simpatizantes de Baal, seguidores e sacerdotes de Baal vieram todos. Entraram na casa de Baal, que se encheu de uma extremidade até a outra, superlotada. 22. Então disse Jeú ao vestiário, aquele que era responsável pelas vestes, porque eles tinham vestes especiais, provavelmente brancas, para estarem com elas vestidos para adorarem a Baal: tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal. E o fez. Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal: examinai e vede bem, que não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E entrando eles a oferecerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens, e lhes disse: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar escapar responderá pela vida dele. Sucedeu que, acabado o oferecimento do holocausto a Baal, ordenou Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, que nenhum escape. Feriram-nos a fio de espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e penetraram no mais interior da casa de Baal. Foram milhares que morreram. 26. E tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram. Elas eram de madeira. 27. Também quebraram a própria coluna de Baal e derribaram a casa de Baal e a transformaram em latrinas até ao dia de hoje. Ou seja, transformaram em banheiros para as pessoas fazerem necessidade. Isso era uma maneira de ofender. Assim, Jeú exterminou de Israel a Baal. E vamos parar por aí. Pai de amor, Deus querido, estamos lendo aqui a tua palavra, o que Jeú fez, porque tinha recebido uma ordem tua através do profeta Elias, mas aqui está o registro com muitos detalhes, e nós pedimos que o Senhor fale conosco, o Senhor esclareça o nosso entendimento, o Senhor nos dê compreensão disso tudo, ó Pai, que a nossa mente seja aberta e o teu Espírito Santo fale conosco, ó Deus. Nós vamos precisar muito de ti, da tua graça, Senhor. Inspira-nos pelo teu Espírito Santo, nós te suplicamos, Senhor. Esclarece a tua vontade para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? O próximo versículo que seria lido, que nós não lemos, diz que apesar de tudo, o Jeú não ficou firme no Senhor, mas se afastou do Senhor. Não perseverou em seguir os caminhos do Senhor. Apesar de tudo aquilo, isso nos ensina algumas lições muito preciosas. Deus é soberano e usa quem Ele quiser. Ele usa Nabucodonosor, Faraó, Ele usa rainha da Inglaterra, Ele usa comandante da China, Ele usa o chefe comunista da União Soviética. Deus usa quem Ele quer, inclusive o Estado Islâmico, muçulmanos radicais. Ele é soberano sobre todos, e Deus tem maneiras muitas de fazer as coisas acontecerem. Ele tem ferramentas e maneiras de mover as pessoas. O Jeú não era uma pessoa fiel a Deus.
Ele não era uma pessoa sensata, digna, com a vida santa, não, nada disso, pelo contrário, era apenas um ganancioso líder que comandava tropas e que não quis perder a oportunidade de se fazer rei. E por isso mesmo, sondando o coração dele, como Deus conhecia o coração de Caim, Deus conhecia o coração de Faraó, Deus conhecia o coração do Jeú, foi dar banana para macaco, foi dar bala para criança, foi botar a arma na mão de quem já era violento por natureza e queria usar a arma, foi dar um alvo para o Jeú usar as armas, e ele até gostou, ele já gostava de violência e de matar, sabendo que aquilo era a ordem de Deus, ele disse: opa, sopa no mel, é isso que eu quero, e saiu matando e violentando para todo lado, com o aval de Deus. Interessante, é um pouco difícil a gente conciliar a revelação da Bíblia sobre Deus com a ideia humanista de paz e valorização do ser humano. A vida é o valor mais elevado que tem. É difícil, pela Bíblia, a gente tirar ideias para falar de um Deus que é paz e amor. Não é, é um Deus de guerra, Senhor dos exércitos. Amém? Nós temos que ver Deus assim como Ele é. Deus não é um Deus pacífico, pacifista, Ele não tem essa paz como a coisa mais importante, mas o bem, a verdade é o mais importante. E porque homens estão no caminho do mal e seguindo a Satanás, então há uma guerra sem tréguas contra o mal. Esse é um assunto básico na humanidade. Nós estamos numa guerra continuada do bem contra o mal, das forças de Deus contra as forças das trevas, do engano, da mentira. É uma guerra, e nessa guerra Deus é soberano e Ele faz as coisas acontecerem, Ele supervisiona o seu povo, Ele move circunstâncias a favor do seu povo. Numa linguagem assim bem simples, o Jeú não era de Deus, ele não tinha o coração no Senhor, nem predileção nenhuma pela palavra de Deus, provavelmente ele não conhecia nada da palavra de Deus, mas Deus, como soberano, usou a ganância e o coração violento do Jeú para desarraigar a casa de Acabe e o Baal, e a adoração de Baal. Uma pessoa sensata não faria aquilo que o Jeú fez, mas ele usou de uma estratégia mentindo, e ele não tinha escrúpulo nenhum de mentir, porque ele não tinha vida reta diante de Deus, ele não se preocupava com isto, ele mentiu e enganou, que daria uma grande festa para Baal, só para reunir os adoradores de Baal e saber quem eram eles, e assim ele matou a todos eles. Mas se nós nos lembrarmos, antes dele, o Elias já tinha feito a mesma coisa. Como o país inteiro estava praticamente nas mãos dessa adoração a Baal, nas mãos de Satanás, então mesmo Elias tendo matado, mas Elias matou seletivamente, ele não matou as pessoas adoradoras de Baal, ele matou só os sacerdotes de Baal, e foram muitos que ele matou, mas o Jeú extrapolou, ainda havia muita gente adorando a Baal e o Jeú queria matar todos eles. O Jeú não pensou nem um pouquinho que ele, sendo rei, ele precisaria de pessoas para trabalharem, ele não pensou em converter aquelas pessoas do engano, ele não reuniu a população e disse: gente, vocês estão loucos seguindo a Baal, um Deus estranho, vocês têm que seguir o Deus verdadeiro, então deixem de seguir a Baal e venham seguir a Deus. Ele não pensou nisto, o coração dele era violento, era de matar, e ele quis satisfazer aquele desejo do coração. Deus usou o Jeú,
não há número aqui, mas certamente foram milhares e milhares de pessoas que morreram, que o Jeú matou. O país se enfraqueceu e, na continuidade, o Jeú sentiu como rei, ele foi um péssimo rei, ele sentiu o país enfraquecido, inclusive em guerras, ele viu muitas derrotas por causa do país estar enfraquecido. Ele não sabia ser rei, ele não tinha amor ao povo, nem consideração para com as pessoas, ele tinha apenas um desejo, uma ganância de matar, e por isso ele se tornou um militar. Ele era comandante de tropas, chamado um capitão de tropas. O Jeú não era uma pessoa correta, mas foi usado por Deus. Deus usa quem Ele quer. Deus usa grandes reis, governantes. Deus usa pessoas em quaisquer situações, porque Ele é Deus. Quando Deus quer fazer disciplina contra um país, Ele levanta outro para matar e destruir e acabar com aquele povo. Deus usou a Síria para fazer disciplina contra Israel. Deus usou a Babilônia para terminar de acabar com a Síria. Depois Deus usou os medo-persas para acabar com a Babilônia. Depois Deus usou os macedônios e gregos para acabar com os medo-persas, e assim por diante. Essa história da humanidade vai se repetindo. Deus levanta uns povos para destruir outros, e assim tem vindo a história da humanidade. Deus usando um país, um governante, mas depois castigando também pelos erros e abusos dele. Deus assim tem dirigido toda a história, e isso precisa ficar registrado para nós sabermos que nós estamos neste mesmo mundo. Não é um mundo de paz, não é milênio ainda, não há um príncipe da paz reinando, é uma guerra espiritual, inclusive ao nosso redor, e até na casa de Deus há lutas, e por isso o diabo tem essa predileção por se intrometer na igreja do Senhor com pessoas que são o joio que ele semeia para atrapalharem a obra de Deus. E no linguajar de Jesus, os que atrapalham mais a obra de Deus não são os inimigos lá de fora, não são os das outras religiões, são os crentes que remancheiam, lerdos, acomodados, parados, que não obedecem, são os que mais atrapalham. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Aquele que não soma numa guerra conosco, na verdade está atrapalhando, nos atrapalhando na obra de Deus, atrapalhando o próprio Deus na obra dele. Deus sabe de tudo isto. Ele disse que as pessoas iriam ter muito problema na sua própria família. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa, porque estarão divididos numa casa por causa do evangelho. 2 contra 3 e 3 contra 2. A igreja é para ser o exército do Deus vivo, a congregação dos santos, dos chamados para fora. Tudo isso são expressões que a Bíblia usa para caracterizar a igreja. É para ser o povo guerreiro pelo reino da verdade. Mas, infelizmente, a igreja é um conjunto de pessoas onde muitos são trigo, mas existem também aqueles que são joio. Infelizmente, não somam e acabam distraindo os outros e atrapalhando aqueles que querem servir ao Senhor. O que Deus faz? Ele levanta os Jeús, os loucos e malucos, para fazerem a disciplina dele. Com relação à igreja, Deus trata com disciplina. Com relação aos de fora, Deus faz juízos. Quando é que Deus faz juízos contra uma nação, contra uma organização, contra um governo, contra um grupo de pessoas? Quando é que Deus faz juízo? Quando é necessário, quando a atitude daquele conjunto musical, aquela rede de televisão, de mídia, quando aquela empresa, quando
aquele grupo terrorista resolve afrontar a Deus, então está na hora de Deus fazer juízo. E ele levanta um Jeú, ele levanta um guerreiro qualquer para castigar aquele grupo, aquela organização, aquela empresa, enfim. Deus faz juízo para que as pessoas saibam. Quando não é tão factível achar um veículo humano, Deus manda um terremoto, uma calamidade destruidora, Deus manda alguma catástrofe da natureza. Ele é soberano, ele faz juízo, mas é bom que a gente saiba que todos os juízos que Deus faz não substituem o juízo final. Cada pessoa vai passar pelo juízo final. Quando Deus faz juízo na terra, é só para nós termos exemplos e termos motivos para falar da grandeza de Deus. Quem manda um furacão, um tsunami, quem manda uma chuvarada que destrói, faz desabamentos, quem manda calamidades na natureza é o Senhor. E nós temos que falar desse Deus que tem o poder de fazer tudo isso. Nós temos que falar desses juízos de Deus. Falai dos atos de justiça de Deus. Mas esses atos de justiça, na verdade, começam dentro da igreja. E Deus permite que situações várias aconteçam, como escândalos, para provar as pessoas e aprovar aqueles que são aprovados, que serão usados pelo Senhor. Deus faz disciplina na igreja de muitas maneiras, permitindo, por exemplo, escândalos. É necessário que venham escândalos para que os aprovados se manifestem. Às vezes nós queremos ver a igreja animada, os irmãos fervorosos, alegria, unidade, crescimento e festas, e Deus faz o contrário, manda dor, morte, tribulação, escândalos, e a gente fica sem entender. Senhor, nós estamos te buscando, queremos um avivamento assim de gozo, de alegria, de conversões, de muita gente, de número, de festa, queremos um avivamento gostoso. O Senhor manda um escândalo. Eu quero avivar vocês através do escândalo, eu quero avivar vocês através da dor, eu quero avivar vocês dessa maneira. Deus é soberano, Ele faz juízo com os de fora quando é necessário, Ele faz disciplina com os de dentro sempre que é necessário também. Esse é Deus. O Jeú chamou Jonadab: Jonadab, você tem um coração sincero para com Deus, agora você quer andar comigo? Então venha comigo, você vai ver o meu zelo para com o Senhor. Infelizmente esse zelo era como fogo de palha, foi só na hora de matar que coincidia com o desejo do coração dele, mas na hora de ter zelo para seguir o Senhor e obedecer ao Senhor, o Jeú já não estava mais aí. No entanto, mesmo que fosse para um pouco, a presença do Jonadab funcionou. Quem era o Jonadab? Era um João Ninguém, que tinha feito lá um voto de ser diferente, não usar roupas assim, não ir para festas, e também não beber vinho, e também não morar em casas luxuosas, ele moraria em tendas, coisa desse tipo, vivendo uma vida muito simples. Ele resolveu viver essa vida com temor a Deus, e tinha os parentes e seguidores também que faziam isto, e só por causa disto ele influenciou o Jeú. O Jeú tinha respeito pelos recabitas. Deus nos usa também, nós podemos ser poucos em número, pequenos e fracos em relação à pujança do país, à economia, à política, à mídia, nós podemos ser desprezíveis aos olhos dos homens, mas Deus nos usa. Deus é poderoso para usar quem Ele quiser. Ele usa um Eduardo Cunha, Deus usa quem Ele quiser, na hora certa, para fazer aquilo que deve ser feito, ainda que seja uma loucura. Deus é Deus soberano. E também a Bíblia nos diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Quando Deus dá uma ordem para o seu povo avançar e pessoas se acomodam e ficam, estão desobedecendo a Deus. O Senhor dá uma ordem do ide, as portas do inferno não vão prevalecer, é para atacar o reino das trevas. Os irmãos não vão. Deus levanta um Estevão para cutucar a onça com vara curta. O que o Estevão fez? Foi lá provocar. O Estevão foi provocar os adversários falando umas verdades, que eles eram pessoas de coração duro, que sempre resistiam a Deus. Eles diziam que tinham o nome de Deus, mas eles eram na verdade contra Deus. Aquilo despertou a ira e o ódio dos judeus, que desencadearam uma perseguição contra os cristãos. Hoje, cristãos querem conviver pacificamente com o mundo para não despertar a ira e a guerra. Aí Deus usa algum crente inconsequente para despertar essa animosidade. Nós vemos o Papa, que se diz o líder de um grande segmento do cristianismo, desesperado em estender as mãos para o islamismo, para tentar uma convivência pacífica dos católicos com os islâmicos, os muçulmanos. Nós vemos muitos outros no mundo, inclusive líderes evangélicos também, querendo caminhar nessa mesma direção, lançando a mão estendida para pacificar o mundo. E o Senhor diz: não, não e não, é guerra. Não tem paz com adoradores de Baal, é guerra espiritual. E se uns não forem, Deus vai usar outros. Se os cristãos não saírem para a guerra espiritual, Deus vai usar outros para provocar essa animosidade. Bom, para fazer um fecho neste assunto, a época do Antigo Testamento é diferente da época do Novo Testamento. Não convém, não é lícito, não é válido, e Deus não manda nós matarmos ninguém. Não é época de matar ninguém. A nossa guerra é essencialmente espiritual, em natureza. É para não aceitarmos o mundo, e o mundo certamente não vai nos aceitar. O mundo vai nos odiar, e nós vamos rejeitar o mundo do nosso meio, e não podemos aceitar o mundo no nosso meio. Amém? É guerra espiritual. Ah, mas ele é meu parente. Escuta, é seu parente, é de Jesus ou é contra Jesus? Precisa caracterizar. Não, é meu pai. Olha, sendo parente, seja o que for, ele é contra ou é a favor? Ser ou não ser? Eis a questão. Está do nosso lado ou do adversário? Como o Josué perguntou àquele anjo: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Isso é o que é importante saber. Escuta, você é de Jesus, quer andar conosco, que vai obedecer ao Senhor, ou você é do outro lado? Só tem dois lados, só existem dois lados, ou é a favor ou é contra, ou é do Senhor ou é contra o Senhor. Ah, mas é um crente desviado. Olha, crente desviado é do outro lado também, até que ele se arrependa e se volte. Pessoa que não decidiu, ele é quase crente, está do outro lado também. Ele está em cima do muro, está do outro lado. Em cima do muro é do outro lado também. Você é a favor ou é contra. Não há em cima do muro, não há posição intermediária. E o Senhor vê que muitos crentes estão perdendo tempo, estão se desanimando e estão se contaminando por amizades com o mundo, amizades com adoradores de Baal, que vão carcomer a sua santidade, vão manchar a sua pureza e vão esfriar o seu ímpeto evangelístico. Por causa de amizades, por causa de parentes, por causa de tolerância com pessoas do lado de lá, a gente perde o moral de lutar, de guerrear, a gente perde o ânimo de guerrear pelo Senhor, a gente perde o ardor evangelístico por
estar de mãos dadas com alguém do lado de lá. A Bíblia é clara, não pode haver sociedade da luz com as trevas. Você vai se anular como sendo de Deus, se tolerar andar de mãos dadas com alguém que não é de Deus. Nenhuma sociedade da luz com as trevas. Amém? Guerra espiritual. Nós não vamos certamente de nossa iniciativa protagonizar, ou seja, nós fazermos o que o Jeú fez, irmos lá e provocar, entrar dentro do centro espírita, lá dentro de um templo católico. A gente não vai fazer isso, provocar, mas ninguém se engane, o povo de Deus é santo, e quem não é santo é do lado de lá. Não há meio termo, ou soma conosco, ajunta conosco, ou espalha. Ou está somando, obedecendo e caminhando conosco, ou está do lado de lá. Não há meio termo e tolerância para com o mundo. O mundo, lá na televisão, lá na organização, na empresa, lá no sistema bancário, no sistema governamental, onde estiver, o mundo para lá. E nós, povo de Deus, para cá. É preciso ativar em nós este zelo, e cada um saber que estamos numa guerra, não há possibilidade de se acomodar, e quem quiser se acomodar, o inimigo vai desacomodá-lo. Deus vai mandar alguém para desalojá-lo, incomodá-lo, porque quem não vai, o inimigo vai atacá-lo onde estiver. É dura essa posição. Se a gente não for atacar as portas do inferno para lá, o inimigo vem nos atacar dentro da nossa casa, e é duro a gente lutar dentro da nossa casa, o inimigo minando a nossa casa, a nossa família, trabalhando de dentro dos nossos arraiais, ou na igreja, o inimigo no nosso meio, como joio, destruindo e atrapalhando a obra que é feita no nome do Senhor. Então o Senhor vai despertar, Deus vai fazer acontecer alguma coisa, vai levantar um Jeú. Quem é morno vai ser vomitado da boca do Senhor. O ímpio não vai permanecer na congregação do justo. Coisas vão acontecer, Jeús vão se levantar, e situações de escândalos vão acontecer, para que não permaneça. O povo de Deus é essencialmente santo, separado, consagrado, radical, guerreiro e missionário. O povo de Deus é missionário, e o Senhor chama. Jesus chamou: quem quiser vir comigo, venha, mas venha logo, porque eu já estou indo. Eu não vou ficar esperando ninguém. Quem quiser vir, que venha, e quem não vier, já ficou. Do outro lado, muito radical. Jesus foi muito radical, mais ainda do que o Jeú, por causa dessa atitude dele. A mulher: mas Senhor, eu estou com minha criança no colo, está difícil, eu quero te seguir, mas está difícil. Jesus já foi, não esperou. Não, espera, eu vou despedir lá dos meus parentes, só e já vem te seguir. Jesus já tinha ido. Jesus foi extremamente radical. Quem quer me seguir, deixe tudo, pegue a sua cruz e depressa venha me seguir, porque eu já estou indo. Que nós entendamos isso, irmãos. A pressa, a volta de Jesus é iminente, a pressa dele, o chamado, e essa palavra que é profética, de alerta. Deus vai fazer coisas acontecerem no horizonte do país. Confusão, guerra e rebeliões e morticínios, isso vai se multiplicar, e a cada dia nós vamos ver muitas notícias disso. Mas é o Senhor levantando os Jeús para despertarem o seu povo. Que Deus nos ajude a nos despertarmos por nós mesmos, pelo Espírito Santo, antes que tenhamos que ser despertados pelos ataques do inimigo que virão. E que Deus nos ajude nessa compreensão.